Ela estava sozinha, sentada no chão com uma carta amassada nas mãos e os olhos cheios de lágrimas. A vida de Juliana estava prestes a mudar de uma maneira que ela jamais imaginou. Quando abriu a carta, o que leu fez seu coração parar. O segredo que ela nunca soubera agora estava à vista. O que ela faria com essa descoberta? Prepare-se para o desfecho que vai mudar tudo. Não perca essa história emocionante. Curta e se inscreva para mais relatos que tocam o coração. Rodrigo Azevedo olhava da janela do escritório para o Rio de Janeiro, sentindo-se imune ao caos, lá embaixo. A cidade que ele dominava, com seus prédios luxuosos e empreendimentos milionários, parecia estar à sua mercê. Ele sempre acreditou que tudo o que havia construído era fruto do seu trabalho árduo, da sua capacidade de enxergar o futuro antes de todos. Mas, àquela tarde, algo mudou. A reunião com seus diretores havia acabado, e ele decidiu sair por um instante, caminhar pelas ruas e sentir-se livre, respirar o ar quente que subia das favelas distantes. O Rio, como sempre, estava dividido entre a opulência e a miséria, e Rodrigo sabia que ele era uma parte fundamental daquele sistema. Os projetos imobiliários que ele liderava sempre trouxeram lucro, mas também eram a linha tênue que separava os ricos dos pobres. Ele sempre soubera disso, mas tinha aprendido a ignorar. Foi nesse momento, ao virar uma esquina da cidade, que algo impossível aconteceu. Uma cena que jamais sairia de sua mente. No meio de um monte de lixo, próximo a um de seus empreendimentos mais novos, Rodrigo viu algo que o fez parar em seco. Uma criança pequena, com os olhos cheios de desespero, sentada sobre sacos de lixo. Seu coração acelerou. Uma sensação de urgência tomou conta de seu corpo, e antes que pudesse pensar em algo, ele correu até a menina. O corpo frágil da criança estava sujo e magro, e suas roupas rasgadas indicavam que não tinha sido tratada com a mínima dignidade. Mas o que mais o chocou foram os olhos dela. Ela não olhava para ele com medo, mas com um olhar vazio, como se soubesse que nada poderia ser feito. Era um olhar de quem já havia visto demais. Rodrigo agiu sem pensar. Pegou a criança nos braços e, sem palavras, a levou até o hospital mais próximo. Ele sentia o peso daquela pequena, mas o que mais o incomodava era o fato de que não sabia o que fazer com ela. Não sabia como aquela criança foi parar ali, nem por que estava sozinha no meio de uma favela, mas algo em seu interior dizia que ele precisava ajudar. Horas depois, na sala fria do hospital, a criança foi identificada como Letícia Costa. A médica responsável revelou que a menina havia sido encontrada em péssimas condições e que, para sua surpresa, ela estava completamente sem documentos. Mas o que realmente fez Rodrigo se calar foi o nome que a médica mencionou. Vanessa Costa, a mãe de Letícia, desaparecida há meses. Rodrigo sentiu um arrepio na espinha. Vanessa Costa. Ele não sabia quem era ela, mas o nome parecia familiar, como se ele tivesse ouvido falar dela em alguma reunião. Algo que ele não poderia ignorar. Quem é essa mulher? E onde está a mãe dessa criança? Rodrigo perguntou, sem tirar os olhos de Letícia, que agora estava dormindo, aparentemente, em paz. Vanessa Costa foi uma das moradoras da comunidade ao lado. Ela estava tentando denunciar um esquema envolvendo a exploração daquelas terras, mas depois que ela tentou expor tudo, desapareceu. Rodrigo se encolheu na cadeira. Aquelas palavras ecoavam em sua mente como um grito, uma bomba prestes a explodir. Ele sabia que algo estava errado, que sua empresa e suas ações estavam de alguma forma conectadas àquele caso. Mas como? O que Vanessa sabia? Enquanto o mistério se desenrolava diante dele, Rodrigo não conseguia mais se afastar da pergunta que queimava em sua mente. Como é possível que essa criança seja deixada ali sozinha no meio do lixo? E à medida que ele se levantava e olhava pela janela do hospital, uma sensação pesada se instalava em seu peito. Ele sabia que não poderia voltar atrás. A busca pela verdade estava apenas começando, e Rodrigo se via em um caminho sem volta, um caminho que não imaginava trilhar. A noite estava mais quente do que o normal, e o calor do Rio parecia se intensificar à medida que Rodrigo deixava o hospital. A cidade lá fora estava em movimento, mas para ele tudo parecia ter parado.
A imagem de Letícia, com seus olhos vazios e tristes, ainda pairava em sua mente. Ele havia resgatado a menina, mas agora sabia que a verdadeira missão estava apenas começando. Havia algo mais por trás daquele resgate, algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. Na manhã seguinte, Rodrigo se dirigiu para o escritório, mas sua mente não estava focada nos negócios. Ele sabia que deveria começar a investigar mais a fundo o caso de Vanessa Costa. Mas como? Ele já tinha feito tudo para esconder qualquer vínculo entre seus projetos imobiliários e as comunidades carentes, tentando limpar sua imagem e afastar os fantasmas do passado. Agora, no entanto, ele se via imerso em uma trama que parecia não ter fim. Passaram-se dias de investigação e reuniões com os advogados, mas o nome de Vanessa não saía de sua cabeça. Como ela havia desaparecido? Onde estava? Por que alguém com o poder que Rodrigo tinha nunca havia ouvido falar dela? Era impossível não conectar a história de Vanessa com a realidade que ele mesmo havia ajudado a construir. Naquela tarde, ele decidiu visitar uma das comunidades onde seus projetos estavam em andamento. A comunidade de Nova Esperança, uma das mais antigas, e que ele havia prometido transformar em um polo de desenvolvimento, mas cujos moradores nunca receberam os benefícios prometidos. Ao caminhar pelas ruas estreitas, Rodrigo observou os rostos dos moradores, mas ninguém o olhava diretamente. Todos pareciam evitá-lo, como se soubessem algo que ele não queria enxergar. Ele se dirigiu a uma casa simples no fim de uma rua de terra batida. Lá encontrou Marcos, um antigo amigo de Vanessa. Ao entrar, Rodrigo percebeu que a casa estava vazia, sem móveis, exceto por algumas cadeiras e um sofá surrado. A mulher que abriu a porta olhou com desconfiança, mas logo Marcos entrou e os dois se cumprimentaram. "Rodrigo, que bom te ver", disse Marcos, mas sua voz não tinha a confiança de antes. Ele parecia estar escondendo algo. "O que o traz aqui?" Rodrigo não perdeu tempo e perguntou diretamente: "Onde está Vanessa Costa?" Marcos hesitou, engolindo em seco. Ela foi embora há meses. Deixou a comunidade depois de algumas ameaças. Tentei ajudá-la, mas ela tinha medo, sabe? Rodrigo franziu a testa. Medo de quem? O que estava acontecendo? Marcos olhou para os lados, como se temesse que alguém os ouvisse. Vanessa estava investigando alguns negócios envolvendo sua empresa, Rodrigo. Não queria acreditar, mas ela estava certa. E quando começou a juntar as peças, começou a receber ameaças. Aquelas palavras atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Ele não sabia o que pensar. Sabia que sua empresa tinha relações com projetos em favelas, mas nunca imaginou que houvesse algo tão sujo escondido atrás disso. Ele sentiu uma raiva crescente dentro de si, mas também uma sensação de culpa. O que ele havia feito? Quanto ele realmente sabia sobre o que acontecia fora do seu escritório de luxo? Marcos olhou para ele com pesar. Ela foi atrás de você, Rodrigo. Tentou te encontrar. Queria te avisar sobre o que estava acontecendo, mas antes que pudesse fazer isso, ela desapareceu. Rodrigo não respondeu. Seu cérebro estava a 1000 por hora, tentando organizar aquelas palavras. A sensação de estar sendo manipulado, de estar sendo parte de algo muito maior do que ele imaginava, era avassaladora. Ele havia vivido sua vida buscando poder, controlando tudo ao seu redor, mas agora estava diante de algo que nem ele, com toda a sua experiência, poderia controlar. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Sua mente estava dividida entre o desejo de consertar o que estava errado e o medo de que fosse tarde demais. O que mais ele não sabia? O que Vanessa tinha descoberto que poderia destruir tudo o que ele havia construído. No entanto, o maior peso que Rodrigo sentia não era a culpa, mas a dúvida. Será que Letícia, a menina que ele havia resgatado, era parte disso tudo? Será que ela havia sido deixada ali por alguma razão específica, uma razão que ele ainda não conseguia entender? E enquanto ele se perguntava isso, a noite avançava lentamente, e a única coisa que parecia clara era que ele estava preso a um abismo do qual não sabia como sair. Os dias seguintes foram repletos de reuniões e encontros que Rodrigo gostaria de evitar.
Mas a sombra do desaparecimento de Vanessa e o peso da responsabilidade sobre Letícia o empurravam para uma investigação sem fim. Algo dentro dele dizia que ele não poderia parar agora, que não podia voltar atrás. As peças estavam se encaixando, mas havia muito mais a ser descoberto. Ele precisava saber o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse enfrentar uma verdade que ele não queria encarar. Naquela manhã, Rodrigo se encontrou com seus advogados e com o diretor de um dos seus maiores projetos, Eduardo. Eles estavam em uma das salas luxuosas do prédio principal, onde os vidros da janela ofereciam uma vista espetacular da cidade. Mas, ao olhar para o horizonte, Rodrigo não via mais a cidade que conhecia. Ele via algo diferente, uma paisagem de mentiras e segredos que ele não conseguia mais ignorar. Rodrigo, as coisas estão ficando complicadas, disse Eduardo, interrompendo seus pensamentos. Temos que agir rápido. Alguns de nossos investidores estão começando a questionar as comunidades em que estamos envolvidos, e o caso da Vanessa Costa está ganhando força. Rodrigo olhou para Eduardo, o rosto fechado. Ele sabia que Eduardo estava apenas tentando proteger seus próprios interesses, mas não era isso que importava naquele momento. Ele precisava de respostas, e ninguém poderia impedi-lo de seguir. Em frente. Eu não vou abandonar isso, disse ele, a voz firme. Quero que encontrem tudo sobre Vanessa. Quem ela conhecia, o que ela sabia, quem mais estava envolvido. Eduardo hesitou, mas sabia que não havia como contestar a decisão de Rodrigo. Entendido. Vou providenciar a investigação. Rodrigo sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que estava apenas começando. A partir dali, ele não iria mais se esconder atrás dos contratos e acordos de sua empresa. Ele precisava entender o que estava acontecendo nas comunidades carentes, o que estava sendo feito em seu nome. E, mais importante, precisava entender o papel que Letícia e sua mãe Vanessa tinham em toda aquela história. À medida que os dias passavam, Rodrigo visitava constantemente as comunidades onde seus empreendimentos estavam em andamento. Ele falava com moradores, ouvia suas queixas, tentava entender o que estava por trás de cada sorriso forçado e de cada olhar desconfiado. Todos pareciam ter histórias, mas ninguém parecia disposto a falar sobre o que realmente acontecia por trás dos projetos que ele liderava. Em uma dessas visitas, Rodrigo se deparou com um morador idoso. Seu nome era Seu José. Ele estava sentado em frente à sua casa simples, com os olhos perdidos no horizonte. Ao ver Rodrigo, Seu José o chamou. Você é Rodrigo Azevedo, não é? O tom da voz era desconfiado, mas também havia algo de respeito. Eu o conheço. Seu nome está em todos os prédios que tentaram construir aqui. Rodrigo se aproximou, oferecendo um aperto de mão. Sim, sou eu, mas não vim para falar sobre os projetos. Eu preciso de ajuda. Conhece uma mulher chamada Vanessa Costa? O rosto de Mísio. Seu José se fechou imediatamente. Ele olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvido, e então fez sinal para Rodrigo se sentar ao seu lado. Conheço. Vanessa. Vanessa é uma das poucas pessoas que tentou realmente ajudar esse lugar. Tentou impedir que muitos dos nossos fossem enganados. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia de algo, algo grande, não é? Sabia. E por isso, sumiu. Aquelas palavras foram como uma lâmina cortando o ar. Rodrigo sabia que algo grande estava em jogo, algo que ele nunca imaginaria que fosse tão complexo. A cada palavra de Seu José, a sensação de estar envolvido em algo muito maior só aumentava. Ela sabia das manipulações, das promessas não cumpridas, e ela queria expor tudo, mas foi silenciada. Não era só sobre os projetos, Rodrigo. Era sobre como as empresas estavam explorando a pobreza. Sobre como nós, os moradores, éramos tratados como nada. Vanessa não suportava isso. Ela tentou lutar, mas foi parar em um lugar onde ninguém poderia mais ajudá-la. Rodrigo sentiu uma mistura de culpa e raiva. Ele não queria acreditar no que estava ouvindo, mas não havia como negar. Tudo aquilo estava começando a fazer sentido. A sua fortuna, o império que ele construiu, foi erguido sobre as costas dos mais pobres. E Vanessa, uma mulher comum, tinha se levantado contra tudo isso.
Agora ele precisava encontrá-la. Ele precisava entender o que realmente aconteceu com ela. Enquanto se levantava para ir embora, seu José o deteve com uma última frase. Ela tentou encontrar você, Rodrigo. Ela sabia que você estava envolvido, mas não queria acreditar que você fazia parte disso. Ela acreditava que você poderia mudar, mas nem todo mundo tem essa sorte. Rodrigo ficou em silêncio, a mente girando com aquelas palavras. Ele sabia o que precisava fazer. Mas mais do que isso, ele sabia que agora ele tinha uma razão para mudar. Uma razão para reverter as coisas. Letícia, a menina que ele havia resgatado, estava no centro de tudo. Ela e sua mãe. E, se ele quisesse corrigir seus erros, teria que ir até o fim, não importava o custo. A busca por Vanessa estava apenas começando. Mas agora Rodrigo sabia que ele não poderia mais se esconder. Rodrigo não conseguia mais ignorar o que estava diante de seus olhos. As palavras de seu José ecoavam em sua mente, e a sensação de estar em uma rota sem volta se intensificava a cada dia. Ele sabia que sua vida, que até então parecia perfeitamente controlada e limpa, estava sendo desmoronada por um passado de escolhas que agora o perseguiam. Nos dias que se seguiram, Rodrigo intensificou sua busca por Vanessa Costa. Ele contratou detetives particulares e pediu ajuda a todos que pudessem ter alguma informação. Mas por mais que tentasse, não havia pistas claras sobre o paradeiro dela. Parecia que ela havia desaparecido por completo. O mistério só se aprofundava e, com ele, a angústia que Rodrigo sentia. A dúvida sobre seu papel nesse enigma era insuportável. Durante uma reunião com sua equipe de investigação, um de seus advogados, Laura, entrou na sala com uma expressão tensa. Rodrigo imediatamente percebeu que algo estava errado. Ela se aproximou e, sem dizer uma palavra, entregou-lhe um envelope grosso. É sobre Vanessa, não é? Rodrigo perguntou com um tom impaciente. Laura assentiu. Sim, mas não é o que você... Espera. Rodrigo abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, encontrou uma série de documentos e fotos. As fotos mostravam Vanessa em vários lugares, algumas em reuniões com outros moradores das comunidades e outras em protestos silenciosos contra os projetos imobiliários que ele havia apoiado. Mas o que mais chamou a atenção dele foi uma foto específica. Vanessa estava com um homem desconhecido, alguém que Rodrigo não reconhecia, e nas sombras ao fundo ele conseguiu identificar a logo de uma de suas maiores empresas. O que isso significava? Laura, percebendo o impacto daquelas imagens, explicou. Essas fotos foram tiradas antes de Vanessa desaparecer. Parece que ela estava investigando mais a fundo as conexões entre suas empresas e as práticas de corrupção, envolvendo outras pessoas de alto escalão. Rodrigo sentiu um frio na espinha. Como ele poderia ter ignorado isso? Como não percebeu que sua busca por poder o havia cegado de tal forma que ele não via o sofrimento ao seu redor? Ele olhou para a foto novamente, tentando encontrar alguma resposta que não estivesse ali. Aquela noite, Rodrigo não dormiu. Ele se sentou à mesa de seu escritório, sozinho, revisando cada um daqueles documentos e tentando fazer sentido do que estava acontecendo. A imagem de Vanessa, com seus olhos determinados, estava gravada em sua mente. Ela não se intimidara, não recuara, mesmo sabendo dos riscos. Ela se sacrificara por algo maior, por algo que ele, até então, não conseguira compreender completamente. À medida que os dias se passavam, Rodrigo sentia a pressão aumentando. Ele precisava encontrar Vanessa, e a cada nova pista que surgia, ele sentia que o tempo estava se esgotando. Sua busca por respostas o levou a uma série de reuniões secretas com aliados, que compartilhavam informações sobre o que sabia sobre as práticas ilícitas que ocorreram nas comunidades. Mas, mesmo assim, ele não conseguia obter nenhuma pista definitiva sobre o paradeiro de Vanessa. Foi então que uma ligação inesperada interrompeu seus pensamentos. Era uma voz que Rodrigo não reconhecia. Você está procurando por Vanessa, não está? A voz do outro lado da linha era calma, quase indiferente, mas com um tom que carregava um aviso claro. Eu sei onde ela está. Rodrigo ficou em silêncio, o coração disparado. Quem está falando? Isso não importa, a voz respondeu. O que importa é que Vanessa está viva.
Mas se você realmente quer encontrá-la, precisa entender que não será fácil. Ela está se escondendo por uma razão, Rodrigo. E se você realmente deseja ajudá-la, precisará fazer mais do que simplesmente buscar respostas. Você terá que encarar o seu próprio reflexo. A ligação se cortou abruptamente, deixando Rodrigo com uma sensação de vazio. O que isso significava? Que reflexo? O que ele deveria fazer para encontrar Vanessa e reparar os danos que causara? Ele estava no limite de suas forças, mas algo dentro dele dizia que essa era a única chance que ele tinha de se redimir. Na manhã seguinte, Rodrigo decidiu fazer o que nunca imaginara que faria. Ele pediu para se reunir com moradores das comunidades de Nova Esperança e das áreas onde seus projetos estavam sendo realizados. Ele sabia que a confiança havia sido perdida, mas também sabia que, se não tentasse agora, talvez nunca tivesse uma chance de encontrar Vanessa ou fazer algo de bom por aquelas pessoas. Ao chegar em uma pequena praça, onde as lideranças comunitárias se reuniam, Rodrigo foi recebido com olhares de desconfiança. Era difícil culpar os moradores. Ele sabia que, para eles, ele representava tudo o que havia dado errado em suas vidas. Mas ele não podia mais se esconder. Ele precisava confrontar seu passado e seus erros, não apenas como empresário, mas como ser humano. Eu sei que muitos de vocês me veem como um inimigo. E talvez eu tenha sido isso, começou Rodrigo, sua voz firme, mas carregada de uma sinceridade que ele nunca imaginara demonstrar. Mas estou aqui hoje para pedir uma oportunidade, não para apagar o passado, mas para tentar corrigir o que fiz de errado. Eu preciso encontrar uma mulher chamada Vanessa Costa, e talvez vocês saibam mais do que imaginam. O silêncio na praça era pesado, mas aos poucos, algumas pessoas começaram a se aproximar. Um homem mais velho, com o semblante sério, foi o primeiro a se adiantar. Vanessa esteve aqui, Rodrigo, mas o que você está fazendo para corrigir o que fez, se não mudar a forma como sua empresa age? Não basta encontrar ela e achar que tudo estará resolvido. Não vai ser assim. Rodrigo assentiu, compreendendo a gravidade das palavras. Ele não tinha mais dúvidas. O caminho seria longo, mas ele precisava continuar. Encontrar Vanessa não era mais uma simples missão de resgatar uma mulher desaparecida. Era uma jornada de transformação tanto para ela quanto para ele. A noite estava abafada no Rio de Janeiro. O ar, pesado e quente, parecia refletir a tensão dentro de Rodrigo. Ele não se lembrava da última vez que havia sentido o tempo passar com tanta lentidão. A cidade ainda pulsava ao seu redor, mas em seu coração tudo parecia parado. O rosto de Vanessa o perseguia como uma sombra. Aquela mulher, que em algum momento havia cruzado seu caminho sem que ele sequer percebesse sua importância, agora era o centro de tudo. Rodrigo já não frequentava o escritório como antes. Deixara nas mãos dos diretores a condução dos negócios. Ele passava os dias imerso em arquivos antigos, escutando gravações, analisando contratos, visitando os bairros onde antes só ia de carro blindado e vidros escurecidos. Agora ele descia, caminhava pelas ruas, escutava as vozes, os desabafos, os protestos. Conhecia a dor de quem sempre ignorou. Foi em uma dessas visitas que conheceu Mariana, uma assistente social que trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade. Ela o reconheceu de imediato e, com firmeza, quase não disfarçada de desconfiança, o questionou. "O que você está fazendo aqui, Rodrigo Azevedo?" A pergunta era uma acusação. Ele não hesitou. "Estou procurando por Vanessa Costa e tentando entender o que eu fiz com a vida dela." A sinceridade em sua voz quebrou a dureza de Mariana por um momento. Ela respirou fundo e apontou para uma construção inacabada que servia como abrigo improvisado. Ela viveu ali por um tempo. Não estava bem, assustada, doente, falava coisas confusas, sumiu do nada. Eu tentei ajudá-la, mas ela tinha muito medo. Dizia que não podia confiar em ninguém. Rodrigo se aproximou do local indicado. Era uma casa de paredes de tijolos vermelhos, sem reboco, janelas sem vidros. Lá dentro, encontrou alguns papéis amarelados, um cobertor infantil, rabiscos infantis nas paredes de concreto. Ao ver um dos desenhos, Rodrigo parou. Era um homem alto de terno segurando a mão de uma menina. No canto,
Uma mulher com lágrimas no rosto. As figuras estavam mal desenhadas, mas o simbolismo era devastador. Letícia desenhara aquilo. Ele levou o papel consigo. Aquilo era uma prova de que Letícia estivera ali com a mãe e de que Vanessa se preparava de algum modo para deixá-la. Nos dias que seguiram, Rodrigo intensificou as buscas em hospitais, abrigos e centros de acolhimento. Tudo parecia em vão. Até que um faxineiro de um abrigo noturno ligou para a assistente social e, por consequência, a notícia chegou a ele. Uma mulher com as características de Vanessa havia sido vista meses antes, em uma clínica popular na Zona Norte. Estava debilitada, confusa, usava outro nome. Verônica. Rodrigo foi até a clínica. As informações batiam. Uma mulher magra, com olhar triste, dera entrada com sintomas de estafa e ansiedade. Estava com medo, dizia que estavam atrás dela. Após 2 dias internada, desapareceu novamente. Enquanto isso, Letícia, mesmo sem entender toda a gravidade da situação, começava a se abrir com Rodrigo. Aos poucos perguntava por sua mãe. Queria saber onde ela estava, se estava viva, se havia sido levada por homens maus. Rodrigo, sem saber como responder, apenas dizia: "Estou tentando encontrá-la, meu amor. E quando encontrarmos, vamos ficar todos juntos." Mas a verdade é que nem ele sabia se isso seria possível. O peso da culpa o consumia e a ausência de Vanessa se tornava um buraco difícil de suportar. Foi então que Mariana trouxe algo inesperado, um diário. Vanessa o havia deixado com ela meses atrás, dizendo que se algo acontecesse, aquele caderno deveria ser entregue a alguém de confiança. Ela não imaginava que esse alguém seria Rodrigo. Ele o recebeu com as mãos trêmulas. Ao abrir, viu que não se tratava de um diário tradicional. As anotações eram desorganizadas, algumas páginas rasgadas, outras borradas. Mas ali estavam fragmentos da dor de Vanessa, relatos sobre sua vida na comunidade, sobre as promessas não cumpridas de urbanização, sobre como fora usada, enganada, descartada. E ali também estavam pistas sobre pessoas envolvidas. Nomes, datas, locais. Ao final, uma página o fez parar. Estava escrito: "Se algum dia alguém encontrar esse caderno, saiba que eu tentei. Tentei proteger minha filha. Tentei mostrar a verdade. Mas sou pequena diante deles. Se eu sumir, que Letícia seja salva, ela merece uma vida melhor." Rodrigo fechou o caderno com os olhos marejados. Aquele não era um relato de despedida. Era um grito por socorro, e ele estava determinado a escutá-lo. Mas o que Rodrigo não esperava era o que viria a seguir. Uma das pessoas citadas no caderno estava mais próxima do que ele imaginava. Alguém que fingia ser aliado, mas sempre esteve ao seu lado por interesse. E esse alguém não estava disposto a deixar que a verdade viesse à tona. Rodrigo começava a entender que, para encontrar Vanessa e salvar Letícia, teria que enfrentar algo muito mais sombrio, o próprio império que havia construído com as mãos. E era apenas o começo. Rodrigo não sabia como tinha chegado até ali. A ideia de ter construído um império baseado em mentiras, em enganos que agora se entrelaçavam com o destino de uma criança indefesa e de uma mulher que ele nunca imaginou que tivesse causado tanto sofrimento. O corroía por dentro. Ele sentia o peso de todas as suas escolhas, todas as suas decisões erradas, cada passo que o afastava mais daquilo que realmente importava. O império de Rodrigo, que se erguera imponente sobre os sonhos de tantos, agora parecia ruir diante dele como um castelo de cartas sendo derrubado pela mais leve brisa. Seus negócios, sua fortuna, sua influência, tudo parecia tão vazio agora, tão insignificante diante da verdade, que ele começava a enxergar. A descoberta de que Vanessa, a mulher que ele mal conhecia, era a mãe de Letícia, sua filha biológica, fez com que tudo aquilo que ele construiu perdesse seu sentido. Ele, que sempre fora movido pela sede de poder e controle, agora se via impotente diante da missão de reconquistar uma filha que nem sabia que existia. E pior, ele sentia o peso da responsabilidade de resgatar uma mulher que havia desaparecido em um jogo de corrupção e abandono, uma mulher que ele ajudara, sem saber, a afundar no abismo da desesperança. Rodrigo sabia que a sua jornada ainda estava longe de ser concluída.
Ele tinha que encontrar Vanessa e ajudá-la a trazer justiça. Mas enquanto isso, o seu passado se aproximava cada vez mais, como um fantasma que não queria deixá-lo em paz. O caderno de Vanessa, que ele agora carregava consigo a todo momento, era o seu guia, mas também a sua maldição. Cada palavra escrita ali parecia queimar sua alma. Ele lia e relia as páginas, tentando entender o que havia acontecido, tentando conectar os pontos entre os nomes e as situações que ele conhecia. Mas havia uma sombra que pairava sobre tudo isso, uma figura que ele ainda não sabia como enfrentar. Gustavo Brandão. Gustavo, seu braço direito, seu aliado de confiança, era agora o centro de todas as suspeitas. Ele sempre fora o homem que cuidava de todos os detalhes por trás dos negócios de Rodrigo. Mas agora, depois de tudo o que descobriu, Rodrigo se perguntava se alguma vez havia realmente conhecido Gustavo. Se ele fosse parte do problema, se ele fosse responsável pelo sofrimento de tantas pessoas, incluindo o de Vanessa e Letícia, então ele não era apenas um aliado, mas também o inimigo. Naquela noite, Rodrigo se preparava para confrontar Gustavo. Ele havia encontrado as provas. Estava claro que ele tinha um papel fundamental nas tramas obscuras que se entrelaçavam com os empreendimentos de Rodrigo. O que ele faria agora? Como confrontaria alguém tão perto dele, alguém em quem confiava, completamente? Ele sabia que a situação estava além de seu controle, mas não havia mais volta. A verdade estava à sua frente, e ele não podia mais fugir dela. Enquanto se dirigia para a casa de Gustavo, Rodrigo sentia o peso da dúvida em seu coração. Ele queria acreditar que ainda havia tempo para corrigir as coisas, para fazer as escolhas certas. Mas por dentro, sabia que cada ação que tomasse a partir daquele momento teria consequências irreversíveis. Ele estava prestes a mergulhar em um mar de revelações que poderiam destruir tudo o que ele conhecia. Ao chegar ao endereço de Gustavo, Rodrigo estacionou o carro e observou a imponente mansão. Ele hesitou por um momento, mas logo tomou a decisão. Não podia mais esperar. Ele precisava saber a verdade. Com passos firmes, ele caminhou até a porta. Quando ela se abriu, o silêncio da noite foi quebrado pelo som de sua respiração pesada. Ele estava prestes a confrontar o homem, que, de alguma forma, parecia ter sido a chave para tudo o que estava desmoronando. E ali, naquele momento, Rodrigo sabia que não havia mais volta. As escolhas do passado estavam prestes a se entrelaçar com o futuro, e ele teria que enfrentar as consequências de tudo o que havia feito. Rodrigo estava paralisado por um instante diante da porta de entrada da mansão de Gustavo. O vento frio daquela noite parecia refletir o turbilhão de sentimentos que o consumia. Ele olhou para os documentos que ainda segurava nas mãos, sentindo o peso da verdade, a verdade que ele não poderia mais ignorar. Tudo o que ele conhecia, tudo o que acreditava ser certo, agora estava sendo questionado. A sensação de estar caminhando por um fio tênue entre a culpa e a possibilidade de redenção era esmagadora. Quando a porta se abriu, Rodrigo viu Gustavo à sua frente, com um sorriso de quem não sabia da tempestade que estava prestes a se abater sobre ele. Os dois se olharam por um longo momento, e o silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Não era mais sobre negócios, não era mais sobre riqueza ou poder, era sobre vida e morte, sobre escolhas erradas e a oportunidade de corrigi-las. "O que você está fazendo aqui, Rodrigo?" Gustavo perguntou, tentando esconder o desconforto que transparecia em sua voz. Ele sabia que algo estava errado, mas ainda não sabia o que. Rodrigo não respondeu de imediato. Em vez disso, ele entrou, como se sua decisão já estivesse tomada. O ambiente luxuoso da casa de Gustavo parecia agora uma prisão dourada, fria e sem alma. Rodrigo sentiu que aquele lugar, que sempre parecia ser o símbolo do sucesso, agora refletia sua própria decadência. Ele respirou fundo e finalmente disse: "Eu sei o que você fez, Gustavo. Sei o que você e os outros estão tentando esconder. Eu sei da Vanessa. Sei de tudo." O rosto de Gustavo se transformou em uma máscara de incredulidade, como se ele tivesse sido pego de surpresa. Ele tentou disfarçar, mas a tensão no ambiente era palpável. Por um momento, ele ficou em silêncio sem saber como reagir.
Mas em seguida um sorriso torto surgiu em seus lábios. Você não sabe de nada, Rodrigo. Você está perdendo a razão, disse Gustavo, tentando desviar a atenção para outras coisas, mas suas palavras carregavam um tom nervoso. Rodrigo não se deixou enganar. Ele sabia que estava diante de um homem que havia manipulado as circunstâncias a seu favor por anos. Alguém que agora talvez estivesse se vendo encurralado pela verdade. Eu sei que você esteve envolvido no desaparecimento da Vanessa. Eu sei que você fez parte do sistema que a forçou a fugir, a se esconder. E eu sei que você está envolvido no que aconteceu com ela e com Letícia. Não adianta negar. Eu tenho as provas, disse Rodrigo, colocando os documentos na mesa, entre os dois. Gustavo encarou os papéis e seus olhos se estreitaram. Ele sabia que estava em apuros, mas, ao invés de se defender, ele tentou minimizar a situação. Você acha que pode mudar alguma coisa, Rodrigo? Gustavo perguntou com desdém. Você que sempre quis mais e mais, agora quer achar que é o herói da história? Não me faça rir. Você sempre soube que os negócios são assim. Você sabia desde o começo como as coisas funcionavam. Tudo o que aconteceu é apenas parte do jogo. Você quer se fazer de inocente, mas não é. Você não pode corrigir o que já foi feito. Rodrigo se sentiu como se um peso enorme tivesse caído sobre seus ombros. Ele sabia que Gustavo estava certo em parte. Ele sempre soubera como o sistema funcionava, mas nunca tinha se importado, até agora. Agora que a verdade estava exposta diante dele, ele não podia mais ignorar as consequências. Eu posso corrigir, Gustavo. Eu posso tentar fazer o certo agora. E você vai pagar por tudo o que fez. Não tenho mais paciência para a sua desculpa de jogo. Pessoas como você se aproveitam dos outros, fazem o que querem, e depois se escondem atrás do poder, mas não vai ser mais assim. Eu vou expor tudo, disse Rodrigo, com uma raiva contida, mas firme. Gustavo não respondeu de imediato. Ele olhou para os papéis e, por um instante, parecia ter um lampejo de desespero nos olhos. Mas logo ele se recompôs, assumindo uma postura arrogante. Você acha que pode enfrentar tudo isso, Rodrigo? Vai se arriscar a destruir a sua vida, sua carreira, sua fortuna por uma mulher e uma criança? Perguntou Gustavo, tentando desestabilizar Rodrigo com suas palavras. Rodrigo sentiu o peso da dúvida em seu peito. Ele já sabia que seu mundo, a bolha que ele criara ao seu redor, estava prestes a desmoronar. Mas ele também sabia que, mesmo com tudo o que ele perderia, ele não poderia mais viver com a culpa de ter ficado em silêncio, de ter ignorado as vítimas do seu próprio sucesso. Sim, eu vou destruir tudo isso se for necessário, respondeu Rodrigo sem hesitar. Porque o que eu estou tentando construir agora não é mais poder, não é mais riqueza. O que eu quero agora é fazer o que é certo. E isso significa colocar um fim a tudo o que você fez. A sala ficou em silêncio. Gustavo parecia estar digerindo as palavras de Rodrigo, enquanto o magnata olhava para o homem que, até pouco tempo, foi seu aliado. Mas agora Gustavo não passava de uma peça no jogo que ele finalmente começava a entender. A verdade estava se aproximando e não havia como escapar dela. Rodrigo sabia que o confronto com Gustavo era apenas o começo. A partir dali, nada. Seria fácil. Mas ele já não temia mais o que poderia perder. Ele estava disposto a pagar o preço qualquer que fosse, e o que aconteceria a seguir? A verdade finalmente seria revelada, e as consequências seriam inevitáveis. Os dias seguintes à conversa com Gustavo foram sombrios para Rodrigo. Ele sabia que o que ele estava prestes a fazer mudaria para sempre o rumo de sua vida. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de alívio começou a tomá-lo. Era como se uma grande carga tivesse sido retirada de seus ombros, e ele se visse pela primeira vez sem o peso das mentiras e omissões que sempre carregara. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. A oposição que ele enfrentaria seria imensa, mas ele estava pronto para lutar. Rodrigo passou dias revendo documentos, fazendo mais investigações, conversando com pessoas do passado de Vanessa. Ele não queria mais cometer os mesmos erros. Não queria mais se esconder atrás do luxo e da indiferença que marcaram sua vida. Ele queria corrigir o que poderia ser corrigido, ajudar Letícia a entender o que realmente acontecera com sua mãe
e encontrar uma maneira de reparar o sofrimento que ele causara. A decisão de revelar a verdade ao público e à polícia foi uma das mais difíceis de sua vida. Ele sabia que isso significaria um fim para sua carreira, para o império que ele construíra, mas ao mesmo tempo, ele sentia que era o único caminho. A culpa que ele sentia por tudo o que fizera, e por tudo o que não fizera, não o deixaria viver em paz até que ele desse esse passo. Ele fez a escolha de colocar Letícia e Vanessa em primeiro lugar, mesmo que isso significasse perder tudo. No dia em que as denúncias começaram a ser feitas, o impacto foi avassalador. O caso da exploração das comunidades, o desaparecimento de Vanessa, a manipulação de terras e o envolvimento de empresários poderosos em fraudes começavam a vir à tona. Para muitos, foi um choque, para outros, uma confirmação de algo que já desconfiavam. A imprensa estava em cima, as redes sociais ferviam, e o nome de Rodrigo Azevedo era associado a um dos maiores escândalos imobiliários do país. Mas, ao contrário do que ele esperava, algo inesperado aconteceu. Apesar de toda a pressão, Rodrigo sentiu uma paz interna ao ver as mudanças que estavam sendo iniciadas. Ele não estava mais sozinho em sua busca por justiça. Ele tinha Letícia ao seu lado, e ela, mesmo com toda a dor que passou, agora começava a entender quem ele realmente era. E talvez fosse possível, aos poucos, reconstruir uma relação com ela. Vanessa, que antes parecia uma figura distante e perdida, também retornava ao centro da história. Ela havia sido encontrada, e a verdade sobre o que acontecera com ela, e a história que a forçou a fugir para proteger sua filha, agora estava sendo revelada para todos. A coragem de Vanessa, sua luta para expor as injustiças, era finalmente reconhecida. Rodrigo soubera que seu encontro com a criança no monte de lixo não fora apenas um acaso. Era como se aquela menina, Letícia, tivesse sido enviada para mudar sua vida. Ela não era apenas sua filha biológica. Ela representava a oportunidade de redenção que ele tanto procurava. Ela era o espelho que o fazia ver a verdade sobre si mesmo. Nos meses seguintes, Rodrigo enfrentou o peso de sua nova realidade. Ele perdeu grande parte de sua fortuna, e o império que ele havia construído desmoronou. No entanto, o que ele ganhou foi algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Ele reconquistou sua dignidade. Ele começou a trabalhar em projetos voltados para a real melhoria das comunidades carentes, investindo seu tempo e recursos em ações que realmente fizessem a diferença na vida das pessoas. Vanessa também se reintegrou ao seu lugar, não como a vítima que muitos imaginavam, mas como uma mulher forte, que lutou pela sua filha e pelo futuro dela. E ao lado de Rodrigo, ela encontrou um novo propósito. Juntos, eles começaram a transformar a realidade das pessoas que um dia haviam sido vítimas de um sistema corrompido. E Letícia, que tanto sofrera agora com o amor e apoio dos dois, começava a viver uma vida mais digna. A última cena que Rodrigo teve com Letícia, em uma tarde ensolarada, foi um momento de pura emoção. Ela, já mais velha, olhou para ele, com um sorriso tímido, mas cheio de compreensão. "Pai", ela disse pela primeira vez, usando a palavra que ele sempre soubera que ela diria. "Eu te perdoo." Rodrigo sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Ele sabia que o caminho até ali foi longo e cheio de sofrimento, mas finalmente ele estava em paz. Ele havia feito o que podia para corrigir os erros do passado. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas, ao lado de Letícia e Vanessa, ele sentia que poderia finalmente recomeçar. E foi assim que, após tantas reviravoltas e momentos difíceis, Rodrigo Azevedo encontrou a verdadeira redenção, não nos negócios, mas no coração de sua filha e na reconstrução da sua própria humanidade.